Olá, meu aluno, minha aluna. Nós estamos iniciando um curso de Fiscalização Financeira e Orçamentária que trata das normas, das regras constitucionais, ou das disposições constitucionais acerca do controle da administração pública, tanto o controle externo quanto do controle interno. Bom, mas nós não vamos nos prender somente ao aspecto da análise dessas regras, ou desses dispositivos da Constituição. Nós vamos buscar também os conceitos doutrinários acerca do tema controle da administração pública. Então, nós vamos resgatar princípios e conceitos, da atividade do tema controle da administração, que é tratado tanto pela doutrina do direito administrativo, como também pela doutrina que estuda especificamente o tema controle externo da administração pública. Muito bem. Bom, o meu nome é Leandro Santos, eu sou auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, já ocupei alguns cargos na administração pública, como de gestor governamental, especialista em políticas públicas e gestão governamental, e já fui aprovado em uma série de concursos na área de controle, gestão, fiscal e também na área jurídica, para tribunais do Poder Judiciário. Já foi aprovado para o TRF, para técnico do TRE e outros concursos, auditor do TCE de Mato Grosso, do TCM do Rio de Janeiro, do ISS-BH, Senado Federal e diversos outros concursos com aprovações com boas colocações. A minha especialização é em economia e também eu tenho pós-graduação em políticas públicas e gestão de organizações de saúde. Em concurso público, eu já trabalho na preparação de candidatos a concursos públicos, aqui no Sejures e em outros cursos no Rio de Janeiro e em outros estados, desde 2007. Então, é essa experiência que a gente tem aqui tanto como candidato, como antigo ex-concurseiro, como também de sala de aula, já que eu sempre fui professor, para concurso público desde 2007, porém já trabalhava em outras instituições privadas como professor, em especial para concursos militares. Bom, então vamos lá, vamos continuar, vamos ao que realmente interessa, Bom, vamos começar do início falando sobre conceito, de controle. Até muito pouco tempo, 20, 30 anos aproximadamente, o conceito de controle ele era associado à detecção de fraudes, erros, problemas nos processos, de produção de bens e prestação de serviços. Então, controlar seria detectar erros, seria detectar fraudes, seria detectar desvios na produção de bens e na prestação de serviços. Assim, nessa visão tradicional, controlar seria o quê? Controlar seria verificar como um produto final, o que está sendo entregue, ou como aquele serviço foi prestado, e comparar o produto ou o serviço com um padrão de qualidade de desempenho que tenha sido previamente estabelecido. Tudo bem? Então, esse bloco ele deve ter um determinado padrão de desempenho e de qualidade. Ele deve ter as medidas, X por Y. Ele deve ter a inscrição Sejures e por aí vai. O bloco deve conter no máximo 100 folhas com um peso de aproximadamente 200 gramas. Exemplo. Então, esses são os padrões que foram estabelecidos. Controlar, nessa visão tradicional, seria o quê? Verificar se, de fato, esse bloco ele possui as medidas X por Y, ele possui a inscrição Sejures online ao fundo, ele tem aquele peso máximo admitido. Então, na visão tradicional, controlar é isso, é comparar o que foi executado com o padrão estabelecido para se verificar se, de fato,
ele não é viciado, ele não possui erros, ele aquele processo não foi fraudado, né? Enfim, o produto entregue não apresenta uma especificação distinta da que se esperava. Isso, na visão tradicional, é controlar. Porém, numa visão moderna, contemporânea, controlar significa exatamente evitar a ocorrência de fraudes e erros. Ou seja, enquanto na visão tradicional o controle ele tem um aspecto posterior ou repressivo, né? Ele vai depois que na visão tradicional, após a produção do bem ou prestação do serviço, eu verifico se houve um erro, se houve fraude, aí eu atuo. Na visão moderna, não. Na visão moderna, né, controlar é tomar um conjunto de procedimentos que inibam, impeçam que fraudes, erros e desvios aconteçam. Tudo bem? Então, a gente pode definir o controle, nessa visão contemporânea, né, moderna, como sendo o conjunto de procedimentos, o conjunto de métodos, o conjunto de políticas que visem mitigar os riscos, né, de que os produtos, os serviços sejam desenvolvidos e executados de tal forma que comprometam o alcance dos objetivos. Tudo bem? Então, o controle, nessa visão moderna, ele tem uma perspectiva, ele adota uma perspectiva preventiva, evitando a ocorrência de fraudes e erros, ao invés de atuar após a produção dos bens e serviços, identificando possíveis falhas e erros, né? Esse conceito de controle ele foi desenvolvido mais para as organizações privadas, né? São conceitos que a gente vê principalmente na contabilidade e na auditoria. Mas a administração pública ela fica sujeita ao regime jurídico administrativo. E aí, os autores do direito administrativo acabam desenvolvendo conceitos próprios, né, das atividades administrativas que são cabíveis ou que são utilizadas pela administração pública. O conceito de controle mais cobrado em provas de concursos é o do Eli Lopes Meireles. Para ele, o controle, né, na administração pública, ou o controle da administração pública, seria a faculdade de vigilância, Então, para Eli Lopes Meireles, o controle, né, da administração pública, a faculdade de vigilância, orientação e correção que um poder, órgão ou entidade exerce sobre a conduta funcional de outro. Ou seja, quando um poder, né, corrige através de uma determinada manifestação de vontade, corrige a atuação funcional de outro órgão, autoridade ou poder, nós temos ali, né, o controle da administração pública. Exemplo, uma autoridade pública, né, editou um ato administrativo que feria um direito líquido e certo do administrado. Um diretor de hospital, por exemplo, praticou um ato que feria um direito líquido e certo de um usuário do serviço de saúde. Nesse caso, o usuário ele pode requerer ao Poder Judiciário que o seu direito seja atendido, afastando os efeitos jurídicos daquela decisão do administrador público que tenha lesado o seu direito líquido e certo. Isso através de um instrumento específico, né? Uma ação específica, que é uma ação de mandado de segurança. Então, o usuário entra com mandado de segurança junto ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário vai apreciar aquele ato administrativo praticado pelo gestor e vai verificar se, de fato, aquele ato administrativo está ou não ferindo o direito líquido e certo do usuário. Muito bem. Se for comprovado que aquele ato foi abusivo, ferindo o direito líquido e certo do usuário, o que o Poder Judiciário faz? Afasta os efeitos jurídicos daquele ato, declara sua nulidade. Correto? Muito bem. Quando o Poder Judiciário afasta os efeitos jurídicos de um ato praticado por um gestor público por meio de um mandado de segurança, nenhuma ação de mandado de segurança, né, habeas corpus ou
ação popular, enfim, por meio da ação judicial específica, nós temos o controle da administração pública. Um poder exercendo, né, uma atividade de correção, fiscalização, enfim, vigilância da conduta funcional de outro. Pode ocorrer também de uma autoridade, né, corrigir ou ainda vigiar a atuação funcional de outra que lhe seja subordinada. Por exemplo, um auditor fiscal, que é o superior hierárquico de um técnico, né, no INSS, por exemplo, verificando ou ainda conferindo os atos, né, praticados pelo técnico, homologando essas decisões, por exemplo. Então, quando o auditor fiscal orienta o técnico a tomar uma decisão em determinado sentido, ou ainda corrige a sua decisão, nós temos ali também uma atividade de controle na administração pública. Uma autoridade, né, um agente público, orientando, corrigindo, vigiando, fiscalizando a conduta funcional de outra autoridade pública. O conceito de controle, né, ele está associado ao modelo republicano, ao Estado democrático de direito, né? Enfim, a gente pode associar o controle da administração pública tendo como fundamento diversos princípios da teoria jurídica, administrativa e econômica. Bom, a doutrina aponta várias, né? Vários fatos que a gente pode associar ou que a gente pode utilizar como sendo fundamento, né, da atividade de controle no âmbito da administração pública. A mais conhecida dela é a teoria da separação dos poderes, né, de Montesquieu, que criou um sistema de freios e contrapesos, exatamente para evitar que um dos poderes do Estado acabe realizando, né, exercendo de forma abusiva as suas prerrogativas, invadindo a competência de outro poder, né, do Estado, e comprometendo, consequentemente, a estabilidade do sistema democrático. Então, né, para evitar, né, esse empobrecimento, essa fragilização do sistema democrático, foi criado o sistema de freios e contrapesos, que nada mais é que um sistema de controle mútuo entre os poderes. Tudo bem? Então, o que fundamenta o controle da administração pública é a natureza, né, de um Estado democrático de direito ou de um Estado republicano. A gente pode associar também, né, a origem do controle da administração pública, né, a gente pode dizer que surgiu agora, no século XX ou XIX, porque a gente consegue identificar evidências da atividade de controle, né, da administração pública desde a administração helênica, desde a cultura helênica, né, que criou o conceito de coisa pública e também do sistema de democracia grega, né, o sistema de democracia ateniense, em que se definiu a obrigação de um gestor público prestar contas, né, aos representantes do povo, né, sobre a prática dos atos de gestão. Já na história, né, contemporânea, né, a gente encontra na teoria da administração o conceito de controle sendo apresentado no início do século XX, né, por Fayol e também por Taylor, né, quando desenvolveram suas teorias da administração, né, a teoria da administração, a teoria científica de Taylor. Eles apresentaram o controle como sendo uma das atividades que cabe, né, às organizações. Embora esse conceito de controle tenha sido desenvolvido, né, por Fayol, por exemplo, voltado para as organizações privadas, esse conceito de controle ele integra a própria atividade administrativa. Como assim? Então, para o Fayol, a gente tinha assim, Fayol pensava que administrar envolvia um conjunto de atividades. Que atividades são essas? Planejar, organizar, dirigir e controlar.
Comandar, né? Dirigir não, comandar. Beleza. Planejar, organizar, comandar e controlar. Observem que o controle, né, integra a própria função administrar. Administrar para ele é isso aqui, é planejar, organizar, comandar, controlar os recursos da organização para que ela possa alcançar os seus objetivos. Isso é administrar. Então, observem que o controle ele se insere na função do gestor, enquanto responsável, né, pela aplicação de bens e recursos que foram colocados sob sua responsabilidade, né, na organização. Já no século XXI, a SOX, a famosa SOX, né, a Lei Sarbanes-Oxley, ela acabou introduzindo, tanto nas organizações privadas e se apropriando também, né, pelas organizações públicas, diversos conceitos que circundam o tema controle das organizações, inclusive controle das organizações públicas. Isso por quê? Pelo seguinte, vamos entender o contexto da SOX para que a gente possa compreender esses conceitos que adviram, né, do desenvolvimento dessa lei nos Estados Unidos no começo do século XXI. O seguinte, as empresas, né, norte-americanas, elas, quando apresentam sucesso, bons resultados, esses resultados devem ser divulgados. E essa divulgação dos resultados acaba facilitando, né, quando, logicamente, positivos, acabam facilitando que a organização tenha acesso a financiamentos, né, atraia investimentos privados. Vou explicar melhor. Olha só, uma organização que publica, por exemplo, em seus balancetes anuais, né, em suas demonstrações anuais, que os lucros dos exercícios eles vêm aumentando em média 10% nos últimos 4 anos. Poxa, se a empresa só tem lucros e esses lucros só vêm crescendo, né, o lucro em um ano foi de 3 bilhões, no ano seguinte de 3 bilhões e 300, no ano seguinte de 3 bilhões e 600 e por aí vai. Né? Poxa, se ela tem um lucro desses e só vem, né, contabilizando lucros, se ela precisar de um financiamento, por exemplo, para fazer um investimento em outro país, no valor de 500 milhões de reais, junto a uma instituição financeira, a probabilidade dela conseguir, considerando só esses eventos, tá? Só esses fatos, a probabilidade dela conseguir esse financiamento de 500 milhões é elevadíssima. Ela possui lucros anuais que superam 3 bi, então ela teria condições de realizar um empréstimo de 500 milhões e efetuar o seu pagamento sem comprometer a sua saúde financeira, em tese. Por outro lado, se ela divulgasse o interesse em atrair investidores por meio, por exemplo, da emissão de ações, né, de debêntures, o investidor iria analisar o quê? Essas demonstrações da empresa. Poxa, a empresa ela tem um lucro anual que cresce 10%, em média, nos últimos 4 anos. E ela está manifestando seu interesse de atrair novos sócios. Ora, eu gostaria de ser sócio de uma empresa que tem um lucro na faixa de bilhões, né, de dólares e apresenta ainda uma taxa de crescimento desses lucros média de 10% ao ano. Quem não gostaria de ser sócio de uma empresa dessas? Né? Então, ela, ao emitir as ações ou as respectivas, enfim, título de crédito, ou um outro título qualquer no mercado de capitais, né? Um acionista ele poderia investir nessa empresa, né? Nessa perspectiva de que a probabilidade dele ter um lucro, dele ter um retorno do investimento é alta. E assim, a empresa consegue atrair investimentos privados, ela aumenta o seu valor. Mas olha só, se essas demonstrações financeiras estiverem camufladas, o lucro da empresa não é realmente aquele, né? Aquela era a receita líquida, ele não deduziu as despesas.
Enfim, a empresa ela não divulgou corretamente os seus resultados financeiros. Isso não pode acabar enganando os investidores? Correto? O investidor pode acabar realizando um investimento naquela empresa esperando ter um resultado, um retorno do investimento que ele realmente não vai ter. Ele pode enganar toda uma sociedade. E foi o que aconteceu nos Estados Unidos, né, no final do século XX, início do século XXI. Né, um grande escândalo nas empresas americanas, porque uma empresa exatamente, né, divulgou demonstrações contábeis camufladas que acabaram gerando um prejuízo enorme aos investidores e colocou em xeque a credibilidade das empresas americanas no mercado internacional. Então, para que as demais empresas americanas fossem protegidas e, principalmente, os investidores americanos fossem protegidos, a SOX trouxe regras específicas de controles que devem ser instituídos por essas organizações, inclusive controles no que se refere à divulgação das suas demonstrações contábeis. Essas regras de controles, né, na divulgação de demonstrações contábeis, transparência e tal, como a gente vai ver, são regras que se aplicam à administração pública normalmente. Tudo bem? A gente vai falar um pouquinho mais da SOX, porque ela costuma ser cobrada, né, em provas de concursos públicos. E aí a gente avança. Bom, um conceito muito importante, né, que a gente tem aqui no controle da administração pública é o de governança corporativa. O que seria governança corporativa? Bom, a governança são os procedimentos, as políticas, as práticas, os métodos, as técnicas de gestão que são adotadas pela administração para administrar, para presidir, para governar as organizações, né? Eu coloquei aqui o conceito de BC, que coloca assim: a governança corporativa é o sistema pelo qual os acionistas de uma empresa governam, ou seja, tomam conta de sua empresa. É um sistema que, usando principalmente o conselho de administração e a auditoria externa, e às vezes também o conselho fiscal, estabelece regras e poderes para o conselho, seus comitês, diretoria, evitando abusos de poder tão comuns no passado, criando também instrumentos de fiscalização da diretoria. Ou seja, a governança corporativa são esses procedimentos, esses métodos, né, essas políticas que são adotadas na organização, estabelecendo normas, né, de gestão, né, normas de como a organização deve ser conduzida, né, como os recursos devem ser aplicados. Então, é a maneira como a organização é governada, como a organização é administrada. Bom, muito embora, né, o conceito de governança ele esteja mais associado, né, às organizações privadas, né, esse conceito, como a gente falou, ele também é trazido ou enfim, absorvido pela administração pública. Isso por quê? Porque nas organizações privadas, quando uma organização ela estabelece de forma sólida políticas, orientações e diretrizes de gestão, ela contribui para que a organização tenha um desempenho melhor. Em outras palavras, se os objetivos foram estabelecidos numa organização e foram definidos procedimentos sólidos do que deve ser feito para que aqueles objetivos sejam alcançados e formas de mensurar, de medir medir e acompanhar, né, a execução das ações e seus impactos no alcance dos objetivos, a probabilidade daquela organização ter um desempenho melhor é muito maior. Agora imagine uma organização que traça um objetivo,
mas não acompanha se as ações estão contribuindo para alcançar aqueles objetivos, não faz uma autoavaliação, não estabelece procedimentos de como as ações devam ser executadas visando garantir o alcance daqueles objetivos, a probabilidade de ocorrer desvios não vai ser muito maior. Correto? Então, as boas práticas de governança corporativa, elas têm por finalidade garantir que a organização aperfeiçoe seus desempenhos, né, os seus resultados, e, consequentemente, agregue valor, né, para aquela organização. Né? E aí, essa organização, né, que apresenta bons resultados de governança corporativa acaba tendo facilidade de acesso a capital, né, de continuar existindo, né, ou seja, contribuir para a sua perenidade, porque uma organização que não possui boas práticas de governança, né, não controla os seus ativos, não define procedimentos que permitam o alcance dos objetivos, não estabelece políticas e práticas de acompanhamento da execução das ações. Poxa, a probabilidade dessa organização ter um desempenho reduzido e acumular prejuízos, vindo a decretar uma falência, por exemplo, é enorme. Tudo bem? Então, a boa prática de governança, ela visa aumentar o valor da sociedade, facilitar o seu acesso ao capital e também contribuir para que ela continue existindo, contribuir para a sua perenidade. No próximo bloco, a gente vai continuar falando de governança corporativa, né? Vamos falar sobre alguns conceitos da governança corporativa, na verdade, que a gente extrai da SOX, antes de nós entrarmos nos conceitos específicos do direito administrativo, né, e do direito constitucional que tratam do controle externo. Lembrando que tudo isso que a gente está falando pode cair na sua prova. Tudo bem? O tema fiscalização financeira e orçamentária é um tema extenso, muito extenso, né? E aí a gente vai colocar aqui nesse curso de fiscalização financeira e orçamentária tudo que a banca do concurso pode cobrar na sua prova dentro do tema, tá bem? Muito obrigado, até o próximo bloco.